Olá, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, nós queremos hoje refletir sobre um texto bíblico que narra a tentação que Jesus Cristo passou no deserto. Esse texto bíblico se encontra lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículos 1 até 13, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois, o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Palavra do nosso Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Queridos irmãos e irmãs, querida comunidade, nós estamos no tempo da Quaresma, o tempo conhecido como Quaresma. O número 40 é muito simbólico na Bíblia. Foram 40 dias de chuva durante o tempo do dilúvio, foram 40 anos que o povo de Israel peregrinou pelo deserto antes de chegarem à Terra Prometida. Também aqui na Bíblia nos é narrado que Jesus Cristo foi tentado no deserto por 40 dias, em jejum por Satanás. A Bíblia nos conta que essa tentação aconteceu após o batismo de Jesus Cristo. E neste primeiro domingo da Quaresma, nós nos lembramos exatamente deste momento, do período que Jesus Cristo sofreu a tentação no deserto. O texto bíblico nos conta que Jesus Cristo foi impelido, foi movido pelo Espírito Santo ao deserto, onde passou por essa tentação. E neste relato da tentação, aparece um outro personagem na história, muito conhecido, o diabo. Sim, literalmente esse nome, diabo, poderia ser traduzido como o acusador, é aquele que tenta culpar a pessoa. E o diabo aparece aqui nessa história e chama a atenção que na boca dele aparecem propostas boas, propostas atraentes e aparecem também versículos bíblicos, o que nos mostra que a tentação muitas vezes ela pode vir disfarçada de coisas boas, até mesmo de religiosidade, disfarçada, travestida de fé. O diabo tenta Jesus Cristo inicialmente questionando a sua vontade. Ele coloca um ponto de interrogação. Se você é o Filho de Deus, ele coloca esta dúvida. E manda então que Jesus, sugere que Jesus peça para que a pedra se transforme em pão, para assim matar a sua fome. Essa primeira tentação é aquela que acontece também com todos nós. Quando coisas materiais nos são oferecidas, quando vantagens nos são oferecidas, que podem ser coisas boas, como é o caso do pão, necessário para matar a fome, mas nos é oferecido num contexto em que nos faz abandonar o propósito que Deus tinha para nós. Afinal de contas, se Jesus Cristo era o Filho de Deus, assim o diabo coloca essa dúvida ali no diálogo. Se Jesus Cristo era o Filho de Deus, por que Deus estava deixando com que ele passasse fome? Por que ele não poderia ter do bom e do melhor, se o Pai dele é o Criador de todas as coisas? Será que Deus não tem compaixão? Será que tudo não passava de um engano e Jesus, na verdade, não era o Filho de Deus? Por que não tirar a prova? Transforme as pedras em pães, então você vai matar a sua fome e ainda vai comprovar que de fato é o Filho de Deus. E Jesus responde ao diabo com uma palavra bíblica, tirada lá do livro de Deuteronômio, esta palavra que diz:
não só de pão o homem viverá. As outras versões ainda complementam com o restante do versículo. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, basta a palavra de Deus que diz: Jesus é o Filho de Deus. Não são necessárias provas, não é necessário que Deus ofereça nada para comprovar o seu amor, além daquilo que Ele já nos mostra através da sua palavra. Na segunda tentação, o diabo faz a seguinte proposta. Leva Jesus a um lugar elevado e mostra-lhe os reinos do mundo todo e diz: tudo isso pode ser seu. Tudo isso pode ser seu se você fizer apenas uma coisinha. Se prostrado me adorares. Poder, riqueza, glória, fama, tudo isso o diabo oferece naquele momento na tentação a Jesus Cristo. E é interessante que quem faz essa proposta é Satanás e não Deus. Jesus responde a Satanás da seguinte maneira: ao Senhor teu Deus, e só a Ele darás culto. Muitas vezes você já deve ter ouvido essa proposta da boca, talvez até de pregadores em outras igrejas, em programas de televisão evangelísticos, onde se oferece: se você adorar, se você fizer isso ou fizer aquilo, você vai ter tudo o que você necessita, tudo o que você sonha, prosperidade, alegria, sucesso, riqueza. Mas na palavra de Deus, essa proposta aparece na boca do diabo. Ainda que essa proposta venha travestida de religiosidade, enfeitada com versículos bíblicos, a proposta de prosperidade em troca de culto, na verdade, ela provém do maligno, não provém de Deus. Aqui, então, o diabo prossegue na tentação com Jesus Cristo. Por fim, mais uma vez, Jesus Cristo está sobre um local elevado, agora no pináculo, na parte mais alta do templo em Jerusalém, e o diabo propõe: se você é o Filho de Deus, então jogue-se daqui. Deus vai te proteger. Ele cita um versículo bíblico lá do Salmo de número 91, que diz: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, com este versículo, o diabo tenta convencer Jesus Cristo: Deus é poderoso, Ele vai te guardar. Coloque Deus à prova. Talvez você tenha ouvido também essa proposta em muitos lugares. Não foi assim no tempo da pandemia, quando nós ouvíamos por alguns pregadores, por algumas igrejas aí afora, que se você é uma pessoa de Deus, então você não precisa se cuidar, você não precisa de máscara, de vacina, porque Deus vai te proteger contra a Covid. Talvez outros males também. Assim se ensina em alguns lugares. Sim, é fato que Deus nos protege, mas isso não significa que nós não devemos ter o cuidado com a nossa própria vida e com a vida das outras pessoas. A proposta de colocar Deus à prova, de abusar da proteção e do cuidado de Deus, novamente ela provém não de Deus, mas provém do maligno. Ainda que, como aqui na tentação de Jesus Cristo, o diabo citou um versículo bíblico. O maligno também se utiliza de versículos bíblicos, de ideias aparentemente cristãs, para trazer as suas ideias completamente erradas, que tentam nos afastar do propósito de Deus. Jesus Cristo, de fato, vem a se tornar rei de tudo e de todos, mas não da maneira como o diabo quer que ele faça. Ele não se prostra diante do acusador e não o adora. Jesus Cristo não será como um dos governantes deste mundo, não será através da força, através do poder que ele terá seu domínio, mas será através da cruz. O diabo sempre vai tentar nos tirar do caminho da cruz. O diabo sempre vai tentar nos tirar daquilo que é propósito de Deus, por vezes utilizando até mesmo o nome de Deus, e nos oferecer glórias, honra, maravilhas, prosperidade. Em resumo, aqui aparece nesse texto, colocado na boca do inimigo, do diabo, 3 tentações. A das coisas que nos afastam do propósito de Deus, das coisas materiais representadas pelo pão. A tentação do poder, da glória, da riqueza, da fama, a qual nós somos tentados a colocar estas coisas no lugar de Deus na nossa vida. E também a tentação de provar o poder de Deus através de sinais, através de milagres.
São 3 tentações que diariamente nos assolam, também como cristãos. E não é assustador perceber que essas tentações aparecem justamente em alguns meios que deveriam ser ali onde nós aprendemos da palavra de Deus, mas estão sendo utilizados para trazer a tentação do maligno nas nossas vidas? Fama, poder, honra, glória, todas essas coisas, infelizmente hoje, em nossos dias, são oferecidas como se fossem evangelho, mas não são, porque o evangelho da salvação, ele está na cruz de Jesus Cristo. A proposta, ela é do maligno, mesmo que ela venha recheada, ou pelo menos envernizada, com ideias bonitas, com passagens bíblicas. A ideia de se usar a fé para conseguir o poder, muito presente hoje também em nosso país, ela é totalmente maligna. Quem já estudou, ou quem estuda, a história da igreja cristã, desde lá nos seus primórdios, vai constatar isso. Todas as vezes que a igreja cedeu à tentação do poder, não foi ela quem transformou o poder. As nações não se tornaram melhores, mais justas, pelo fato de a igreja estar no poder, mas pelo contrário, a igreja é que foi corrompida por este poder. A tentação, eu sei que muitos têm até mesmo uma intenção boa. Talvez alguns pensam, quando os cristãos estiverem no poder, então vão instaurar um governo mais justo, um governo que seja de fato bom para todos. Mas nem sempre isso é o que vai acontecer, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Pelo contrário, são eles que podem ser corrompidos. Assim aconteceu na história da igreja em diversas ocasiões, quando o poder mundano se confunde com o espiritual, com o evangelho de Jesus Cristo. Nós aprendemos, pela nossa tradição luterana, evangélica de confissão luterana, que essas duas coisas não devem se misturar, o poder secular e o evangelho, a tarefa da igreja de pregar o evangelho. Nem o Estado, nem o poder político deve ser encarregado de pregar o evangelho e nem a igreja deve ser empoderada com poder político. As duas coisas não devem se misturar, não devem se confundir, mas lamentavelmente, neste meio que se chama evangélico em nosso país, esse princípio que vem da reforma, que está presente na Bíblia também, ele não é obedecido, ele não é ensinado, ele não é seguido. A tentação, ela aparece então logo no início do ministério de Jesus Cristo, logo após o seu batismo, e ela vem mesmo através de coisas boas. Eu quero lembrar de uma coisa muito interessante. Quando nós oramos na oração do Pai Nosso, nós pedimos, não nos deixes cair em tentação. Nós pedimos para que Deus nos dê forças para não cairmos em tentação. Porém, nós não pedimos que Deus não permita que sejamos tentados. De fato, não tem como fugir das tentações. Seria muito fácil se as tentações viessem até nós somente através de coisas feias, através do crime, através das drogas, através de coisas visivelmente malignas. Mas o grande problema é que a tentação ela também aparece nas coisas boas, no pão, nas coisas materiais, na fama, no poder, na glória, e é justamente ali onde está o nosso maior perigo. Não seria bom um mundo onde a glória de todos os governos, de todos os reinos, pertencesse somente a Jesus Cristo? De fato, seria um mundo melhor, mas Jesus Cristo quer atingir esse objetivo por meio da cruz, conquistando os corações das pessoas, e não através da força, não através do poder político, como o diabo aqui tentou convencê-lo. Ao resistir a essa tentação, Jesus Cristo venceu por nós. Quero lembrar também de uma outra tentação que aconteceu em outra passagem bíblica, lá no comecinho de tudo, em Gênesis, quando Adão também foi tentado. E ele não resistiu à tentação. Ele comeu do fruto da árvore que era proibido. E por causa disso, as consequências, a separação entre a humanidade e Deus, ela se consumou. Jesus Cristo, de maneira diferente, também foi exposto à tentação. Mas ele resistiu, ele venceu essa tentação. E por causa disso, então, ele, embora sendo Deus, ele abriu mão de sua condição, do seu poder, de sua honra, de sua glória divinas, para, como um de nós, também passar pelo sofrimento e para na cruz nos redimir. Assim também,
como o pecado, ele entrou no mundo por um só homem, Adão, a salvação também entra no mundo por um só homem, por Jesus Cristo. A tentação que derrubou Adão foi a tentação que Jesus Cristo venceu. Ele venceu por nós na cruz. Talvez você também enfrente tentações. E o que eu quero dizer hoje é, se mantenha firme na palavra de Deus. Confie naquilo que a palavra diz e não fique esperando sinais, coisas gloriosas, maravilhosas para crer, porque a palavra de Deus nos basta. Como Jesus Cristo aqui também diz, não só de pão viverá o homem, não só de coisas materiais, de glória, de poder, de riqueza, de beleza, de virtudes, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo estava seguro disso. Ele é o Filho de Deus, porque a palavra de Deus assim o diz, ainda que não aconteçam sinais para provar isso. Nós, pelo nosso batismo, somos feitos filhos de Deus. Ele nos segura com sua mão, Ele nos protege. Nós não precisamos colocar Deus à prova, nos arriscando de maneira desnecessária. Não precisamos colocar Deus à prova, pedindo que Ele nos mostre sinais, mas nós podemos e basta simplesmente confiar nesse Deus. E é isso que eu desejo para você, meu irmão, minha irmã. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento nosso, guarde nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém. Eu convido você a se colocar comigo em oração neste momento. Amado Deus e Pai, graças te damos porque teu Filho Jesus Cristo venceu por nós. Ele venceu esta tentação, ele venceu o mal, ele venceu a morte. Ajuda, Senhor, que neste tempo da Quaresma nós possamos nos preparar para a comemoração, para a festa da Páscoa, da ressurreição de teu Filho amado. Ajuda, Senhor, que cada um de nós possa também lutar contra o mal, contra as tentações que aparecem no nosso dia a dia. Que nós possamos sempre seguir e nos manter firmes na tua santa palavra. Senhor, olha por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que passam por doenças, por dificuldades na vida. Te pedimos, Senhor, cuida de cada uma dessas pessoas. Mostra a eles o teu cuidado, a tua proteção, e que eles possam saber, acima de tudo, por tua palavra, que tu os amas, que eles podem ser chamados teus filhos e tuas filhas. E é por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós te pedimos isto. Amém. Eu desejo que você tenha uma abençoada semana, um abençoado tempo de reflexão nesta Quaresma, e que a paz do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você e continue contigo por todos os dias da tua vida. Amém.